Reverendo Diácono Miguel, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham na transmissão desta Santa Missa. Nós estamos quase concluindo a oitava da Páscoa. Nós celebramos na igreja 8 dias como um grande dia. 8 dias em que nós celebramos o dia da Páscoa. Por isso, como um grande domingo que se estende por 8 dias. Amanhã, então, o domingo da Misericórdia, instituído pelo Papa São João Paulo II, segundo domingo da Páscoa, nós então concluímos a oitava da Páscoa, os 8 dias de Páscoa. E terminado então a oitava da Páscoa, nós iniciaremos o tempo pascal, esse tempo que se estenderá por 50 dias, até a festa de Pentecostes, a conclusão da Páscoa, que é justamente a conclusão desses 50 dias de Páscoa. E nós já celebramos hoje então a missa vespertina de amanhã, já do dia de amanhã, do segundo domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Divina Misericórdia. E o Evangelho de hoje, as leituras de hoje, nos narram mais uma vez esta realidade da ressurreição de Jesus, o alcance desse mistério junto da humanidade. E o Evangelho, sobretudo, nos traz então algumas atitudes de Jesus ressuscitado, que certamente dão sentido à nossa fé cristã, pois a nossa fé se fundamenta na ressurreição de Cristo, a partir da ressurreição de Cristo, a partir do mistério pascal de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição. As atitudes de Jesus que nós vemos no Evangelho de hoje que nos levam a refletir. Primeiro, Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Eles estavam reunidos, os discípulos estavam reunidos. Esta disposição faz com que Jesus esteja presente junto daqueles que estão sempre congregados na unidade, como o próprio Jesus já havia prometido: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. E Jesus cumpre então essa promessa aos discípulos, quando ele diz: eu vou, mas eu voltarei para vós. E Jesus volta, e Jesus se põe então no meio dos discípulos reunidos, eles que estavam reunidos em seu nome. Pôs-se no meio deles, para mostrar justamente essa conformidade da sua natureza humana, da sua natureza divina com a deles. Pôs-se no meio deles, pois esteve entre eles, se fez como um deles, esteve no meio dos seus sentimentos, acolheu como acolhe até hoje os seus desejos, as suas necessidades. Portanto, Jesus também se põe no meio de nós. Jesus está sempre presente no meio de nós. É o que nós respondemos a cada celebração: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Esta é a nossa certeza, essa é a certeza da nossa fé. Jesus está no meio de nós. Portanto, Jesus ocupa o centro da comunidade, da vida da comunidade cristã. Jesus ocupa o centro da vida cristã. Jesus é o centro. O centro é o lugar que compete a Jesus. Jesus está no centro do céu. Jesus esteve no centro, no seio da Virgem Maria. Jesus esteve no centro, na manjedoura. Jesus esteve no centro, na cruz, a cruz no meio, no centro, no Calvário, entre 2 ladrões, e ali Jesus estava. E Jesus está no centro do nosso coração, pois dele é que vem todas as graças de que nós necessitamos. Portanto, essa atitude de Jesus, que o evangelista de hoje, São João, faz questão de sinalizar, é para reafirmar para cada um de nós que o centro da nossa fé é Jesus Cristo.
O centro da nossa fé cristã é Cristo. O centro da nossa vida cristã é Cristo. Ele é o centro. E tudo converge para Ele, tudo parte dEle, deve partir dEle sempre. Ele é o centro, por isso Ele pôs-se no meio deles. Depois Jesus dirigiu-se a eles e por 3 vezes os saudou, dizendo: a paz esteja convosco. Esta tríplice saudação de Jesus. O que significa isso? Jesus deseja a paz 3 vezes. A paz esteja convosco. Significa justamente que aquele que assumiu a nossa humanidade, que se fez em tudo igual a nós, menos no pecado, mas não deixou de ser Deus. Por isso a verdadeira paz vem de Deus, e é Ele quem nos dá a paz. Por isso essa saudação da paz, dada por Jesus 3 vezes, significa a paz com o próximo, a paz consigo mesmo, e a paz com Deus no céu para toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, nós estamos vendo neste tempo difícil pelo qual estamos vivendo, de pandemia, de tantas incompreensões, de tantas hipocrisias, tempo difícil de tanta dissimulação, de tanta mentira, tanta corrupção, tanta politicagem. Estamos sendo vítimas de tudo isso. Pior do que o vírus talvez seja toda essa realidade que está sendo usada nesse tempo difícil do vírus. Se não somos atingidos pelo vírus, somos atingidos por essa corrupção desgraçada pela qual vive o nosso país. E nós estamos sendo vítimas disso. A igreja mais do que nunca. No entanto, nós não podemos perder a nossa paz. Não podemos deixar de viver a paz, de promover a paz, de trabalhar pela paz. Não podemos. Não podemos querer pagar o mal com o mal. Não podemos querer, de certa forma, fazer valer a justiça, muitas vezes cometendo injustiças. Então, por mais que seja sofrido para nós, nós temos que ser os primeiros a promover a paz com o próximo, seja quem for. A paz, mas para que a paz possa ser oferecida ao outro, eu preciso também estar em paz comigo mesmo. Então a paz consigo mesmo, a paz que vem da consciência diante de Deus, da consciência iluminada por Deus, e a paz com Deus também, que é a eternidade. Quantas pessoas que já foram atingidas por essa pandemia, em várias realidades, muitos até morreram, que encontrem a paz de Deus, a paz da eternidade. É essa paz que o Cristo ressuscitado nos oferece. A paz esteja convosco. Depois, Jesus se dirigiu aos discípulos e lhes disse: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Aqui, meus irmãos, Jesus concede aos discípulos a sua força, o dom da sua graça, da sua vida, a força que vem de Deus. É isso que Jesus nos oferece, é isso que Jesus deixou para que os discípulos oferecessem às pessoas, ao mundo. É isso que a igreja até hoje oferece: o perdão que vem de Deus, o perdão dos pecados, o Cristo ressuscitado, fonte de misericórdia para nós. Por isso, nesse domingo também, o Papa João Paulo II, saudoso Papa São João Paulo II, instituiu o domingo da misericórdia, porque Jesus confiou aos discípulos a missão de levar a misericórdia de Deus, expressar essa misericórdia de Deus às pessoas, por meio do perdão. A misericórdia, ela é dom de Deus, doada por Cristo, dispensada pelos apóstolos. A misericórdia, então, é dom de Deus, doada por Jesus na cruz,
e agora, por meio da sua ressurreição, ao ressuscitar e voltar para junto do Pai, ele coloca os apóstolos, ou seja, a sua igreja até hoje, na terra, como a dispensadora da misericórdia doada por Cristo, dom de Deus, dom de Cristo, e que nós oferecemos às pessoas. Por isso a misericórdia é o dom que Deus nos oferece para nos unir a Ele, para nos fazer próximos dEle. Mas também hoje nos chama a atenção a cena do Evangelho da incredulidade de Tomé, e ao mesmo tempo a profissão de fé de Tomé. No primeiro momento, a incredulidade, depois a profissão de fé. A incredulidade de Tomé. Tomé, chamado Dídimo. Dídimo em grego significa duplo. Portanto, dúbio, duvidoso, cético. Não por acaso, mas por disposição divina. Tomé estava como que ausente da comunidade. Tomé estava ausente do grupo quando Jesus apareceu. Não quis crer naquilo que ouvia contar. Mas ao mesmo tempo, nós podemos dizer que esse não querer ouvir aquilo que os outros disseram, não deixou de ser uma disposição que o levou à procura de Jesus. Uma disposição que o levou a ir além daquilo que eles contaram, que os outros contaram. Num primeiro momento, Santo Agostinho é que vai dizer isso. É uma disposição boa, ó divina disposição, dizia Santo Agostinho, ó santa dúvida do discípulo, porque através dessa disposição de não se contentar apenas com aquilo que contaram para ele, através de duvidar daquilo que disseram, Tomé se põe a caminho de uma procura. E Tomé faz a experiência do encontro também com Jesus. Se ele tivesse se acomodado só naquilo que disseram, mesmo duvidando, mas tivesse concordado e ficasse meio que, de certa forma, parado, estagnado, acomodado, será que ele teria feito realmente uma experiência verdadeira com Jesus ressuscitado e depois viria a testemunhar esse Jesus? Por isso, cada um de nós, meus irmãos, também podemos sim duvidar, mas nós não podemos simplesmente duvidar como uma negação. Não, nós podemos duvidar, mas a nossa dúvida deve nos impulsionar. A nossa dúvida deve nos levar a uma disposição de ir ao encontro, de buscar. Então, a palavra nos é dirigida, a palavra nos é proclamada, o testemunho nos é dado, mas nós devemos acolher o testemunho como uma forma também de disposição de nós buscarmos por nós mesmos, a também fazermos a experiência daqueles que testemunham para nós a experiência de Jesus, e também nos tornarmos testemunhas convictas, testemunhas que também fizeram a experiência de Jesus, não simplesmente repetidores. Não podemos ser papagaios que repetem o que ouvem, ou o que mais ou menos ouvem. Não, nós temos que ser testemunhas de Jesus Cristo. Ouvimos, mas também queremos fazer a experiência, para não repetir aquilo que o outro está dizendo, mas para testemunhar aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivenciei, aquilo que por meio da igreja me é dado para viver, para testemunhar, para realizar. É nesse sentido que Santo Agostinho diz que a dúvida de Tomé foi boa, a disposição divina, a santa dúvida do discípulo, não deixa de ser uma santa dúvida, que essa seja a santa dúvida de cada um de nós, que ao duvidar, nós possamos então buscar incessantemente, não duvidar como alguém que questiona simplesmente para criticar. É o que muita gente tem feito hoje. Muita gente critica, mas também não busca saber, não busca uma solução,
não busca de fato a essência daquilo que muitas vezes está criticando, não busca responder para si mesmo aquilo que talvez hoje seja a sua indignação. Mas, vejam, o Senhor misericordioso não quis abandonar Tomé na sua honesta dúvida. Tirou-lhe misericordiosamente qualquer escuridão, tirou misericordiosamente qualquer sombra de dúvida. E isso Jesus também fez com Paulo, com Saulo, né? Ao tirar-lhe a cegueira da infidelidade. E assim também Tomé, de certa forma, Tomé também recuperou a vista da fé. Vejam, meus irmãos, a dúvida nem sempre é ruim, mas nós não podemos nunca nos esquecer que Jesus vem misericordiosamente ao encontro da nossa dúvida. Foi assim que ele fez com Paulo, foi assim que ele fez com Tomé, foi assim que ele fez com Pedro, é assim que ele faz com cada um de nós. Jesus vem com a sua misericórdia ao encontro da nossa dúvida, ao encontro muitas vezes da escuridão na qual estamos, da dúvida, da incerteza, e vem para iluminar com a sua luz, com a luz da sua presença, com a luz da sua graça, com a luz da sua divina misericórdia. E aí então, diante dessa realidade incrédula, ó santa incredulidade, aí vem então a experiência da fé. A fé é a resposta a alguém que veio. Vejam, Tomé duvidou, Jesus foi-lhe ao encontro e ele respondeu, ou correspondeu a esta atitude de Jesus, professando a sua fé. Isso sim é uma atitude cristã. Nós também, muitas vezes em meio às provações pelas quais passamos, sofrimentos, adversidades, esse momento atual que nós estamos vivendo, às vezes a gente acaba se revoltando mesmo. Às vezes a gente acaba dizendo, não perdendo a fé, mas duvidando. Onde está o Senhor que nos deixa perecer diante dessa realidade difícil? Mas ao mesmo tempo o Senhor vem ao encontro, mas é preciso que os homens se abram para Ele. É preciso que os homens se deixem transformar por Ele. E nós sabemos muito bem que muitos ainda não se deixaram transformar por Cristo. E por isso nós, muitas vezes, somos vítimas do endurecimento do coração dos homens. Somos vítimas, às vezes, do endurecimento do nosso próprio coração. Mas Tomé não. Tomé correspondeu a Jesus positivamente. Jesus veio-lhe ao encontro e ele correspondeu-lhe com a fé, com a sua profissão de fé. Jesus mostrou-lhe as mãos e o lado, as marcas dos pregos. Jesus traz consigo, o Cristo ressuscitado, traz consigo as chagas. O ressuscitado não deixa de ter as chagas. Por isso mostrou-lhe as mãos, mostrou-lhe os pés, pediu que Tomé tocasse nas suas chagas. Jesus ressuscitado traz consigo as suas chagas, podemos dizer, por 3 motivos. Primeiro, Jesus traz as suas chagas para mostrar ao Pai as cicatrizes das chagas que ele havia sofrido por nós, para que assim ele possa induzir o Pai à misericórdia. O Pai tem misericórdia do mundo, Deus tem misericórdia de nós, porque Jesus mostrou ao Pai as nossas chagas, as chagas da humanidade. Jesus ressuscitado, ao voltar para junto do Pai, ele volta com as marcas dos pregos, para mostrar ao Pai o sofrimento pelo qual o homem passa neste mundo. E Jesus, assumindo a nossa humanidade, não foi diferente. Por isso Jesus mostrou ao Pai as marcas dos pregos, para que o Pai pudesse ver o tamanho sofrimento que os homens passam.
e assim pudesse induzir a misericórdia para com os homens. Porque essas mesmas chagas que mostram o sofrimento da humanidade, mostram também, muitas vezes, a maldade dos próprios homens. Mostram muitas vezes as consequências das injustiças pelas quais passamos aqui neste mundo. Jesus também morreu por injustiças, foi injustiçado, e por isso as marcas dos pregos, as chagas de Jesus, trazem tudo isso diante de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, se volta para nós. Neste tempo difícil de pandemia pela qual nós vivemos, que Jesus mostre as suas chagas ao Pai, e que o Pai, olhando pelos sofrimentos pelos quais nós estamos passando, Ele tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós pecadores, tenha misericórdia do seu povo. O segundo motivo pelo qual Jesus permaneceu com as chagas, para jamais se esquecer de nós, para jamais se esquecer dos homens. É como que tivesse gravado, como que se Ele tivesse nos gravado em suas mãos. Ele nos gravou em suas mãos. Portanto, as chagas de Jesus é a expressão do sofrimento humano, do sofrimento pelo qual nós passamos, pelo qual nós vivemos. Por isso, as chagas permanecem com Jesus, para que Jesus nunca se esqueça de nós, nunca se esqueça de olhar por nós, o seu povo sofredor. E por fim, Jesus trouxe consigo as chagas, em suas mãos cravadas, o que devemos ser e no que devemos crer. Não sejas incrédulo, Tomé, mas seja fiel. Por isso as chagas de Jesus nos ajudam a viver a fé, nos libertando da incredulidade e nos motivando, nos impulsionando à fidelidade. E a expressão de Tomé, a profissão de fé de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Viu, tocou, e eliminada qualquer dúvida, acreditou que era Deus, professando assim aquilo que não via. Vejam que bonito essa profissão de fé de Tomé. Tomé toca em Jesus, olha, toca, mas professa sua fé ainda naquilo que ele não pode ver, que é Deus, porque Deus está como que escondido em Jesus. Deus está como que escondido na humanidade de Jesus. Deus está como que escondido neste corpo que foi desfigurado pelos homens, que assumiu em tudo a nossa condição humana, menos no pecado. Mas Deus está presente em Jesus de Nazaré. Ele é Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Por isso a profissão de Tomé vai além daquilo que ele viu. E por isso Jesus diz: felizes, bem-aventurados os que creram sem ter vistos. Porque com esta palavra Jesus louva a fé de todos aqueles como nós, que hoje, mesmo diante de toda a realidade difícil pela qual vivemos e passamos, mesmo diante de todo e qualquer sofrimento, diante de toda e qualquer provação, nós possamos sempre professar a nossa fé em Deus, meu Senhor e meu Deus. Por isso, meus irmãos, supliquemos a misericórdia do Senhor ressuscitado, para que venha até nós, ponha-se em nosso meio, conceda-nos a sua paz, liberte-nos do pecado, extirpe do nosso coração toda dúvida e imprima em nossa alma a fé na sua paixão e ressurreição, para que com os apóstolos, com os fiéis da igreja, todos nós, professando a nossa fé, possamos um dia ganhar, conseguir, obter a vida eterna, a vida do ressuscitado, que a nós também foi doada com a sua ressurreição. Assim seja. Amém.